Muito boa noite, já estamos no ar hoje para conversar sobre Outubro Rosa, esse mês em que chamamos a sua atenção, mulher, para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, só neste ano de 2025, o Brasil deve registrar mais de 73 mil novos casos. E diante desses dados, é importante estarmos aqui falando sobre prevenção, falando sobre autocuidado, sobre diagnóstico precoce. E é por isso que eu recebo agora aqui no estúdio a médica mastologista, a doutora Paula Queiroz. Muito obrigada pela presença, doutora. Um prazer estar aqui com você hoje, uma boa noite. E nesse momento agora de Outubro Rosa, como você comentou, é o momento da gente levar informação sobre a prevenção e o diagnóstico dessa doença muito comum na nossa população e que a gente vê em que é um aumento a cada ano e até em mulheres um pouco mais jovens, né? Esse dado, inclusive, doutora, que eu gostaria já de trazer agora, porque no Brasil, 1 em cada 3 mulheres diagnosticadas com câncer de mama tem menos de 50 anos, então isso demonstra a importância de novos protocolos para o diagnóstico de imagem aí, a partir dos 30, 40 anos, né? Hoje, então, até o ano passado, o Ministério da Saúde ainda recomendava que a mamografia, que é o principal exame de rastreamento, que ele fosse realizado a partir dos 50 anos. Este ano, esse dado já mudou. A partir desse ano, o Ministério da Saúde recomenda que as mulheres comecem a realizar mamografia a partir dos 40 anos, então 10 anos antes, por conta do número mais expressivo de diagnóstico de câncer em mulheres mais jovens, então antes dos 50 anos. E que é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia já recomendava, que as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, realizem a mamografia, independente de histórico familiar, independente de estar sentindo algum sintoma, anualmente. E aproveitando a sua presença, gostaria que a doutora explicasse pra gente, afinal, o que é o câncer de mama, né? O que acontece, como que ele surge? Bom, então, o câncer de mama, como um outro tipo de câncer, é quando a gente tem uma alteração no DNA, né, no interior de uma célula, tá? Numa célula normal do nosso corpo. No caso da mama, a gente vai ter uma alteração numa célula do tecido mamário, seja na região glandular, na região de ductos, né, ali todo o parênquima mamário. E essa célula alterada, essa célula diferente, ela tem a capacidade de se multiplicar e de formar um tumor, né? E esse tumor, ele tem a capacidade ainda de invadir outros tecidos e até ter focos à distância, né? Que é toda a evolução de um câncer. Então ele começa com uma alteração, ele consegue ir crescendo, multiplicando, se diferenciando nessa célula anormal, essa célula diferente, e formar ali um tumor, uma nodulação. E em alguns casos, essa alteração celular, essa alteração de célula normal do nosso corpo, ela pode espalhar para outros locais, que é quando a gente pensa em alguns casos, né, alguns tipos de câncer. Que é a chamada metástase. Que é a chamada metástase, é quando a célula sai de dentro, essa alteração sai de dentro daquela célula ali do órgão inicial e ela consegue atingir outros tecidos, né? Principalmente por via linfática, que é os linfonodos, os linfonodos que a gente tem na região axilar, por isso que também é um achado importante no exame físico, com um quadro clínico suspeito para câncer de mama. E falando em exame físico, quais sinais, né, merecem atenção? São nódulos, são alterações? Que tipo de alterações na mama a mulher precisa ficar atenta? Então, a gente fala muito, que você já começou falando de autocuidado, né? E a gente hoje usa muito esse termo de autoconhecimento. Então, é importante a mulher tá atenta aos sinais do corpo dela e qualquer mudança no padrão já é um sinal para a gente procurar ajuda. Mas principalmente os nódulos, né? Que é como se fosse um carocinho mais endurecido, a alteração na pele. E essa alteração na pele vai ser desde a cor mais avermelhada, hiperemiada, ou um sinal inflamatório que tem aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Um edema. Pode ter uma retração, que é uma área ficar mais repuxada, ou ainda um abaulamento da pele. A saída de secreção pelos mamilos.
principalmente a saída de secreção de forma espontânea. Então, sem a gente ter que ir lá e apertar, né? Aquela saída espontânea que suja a roupa, o sutiã, a paciente acorda com a pijama, camisola ali sujo de um lado e principalmente ela mais avermelhada, meio mais sanguinolenta. Esses são os principais sinais, assim, pra gente procurar ajuda imediatamente. o quanto antes. Qualquer alteração, a gente tem que procurar uma avaliação. Ajuda imediata. E a gente trouxe aqui alguns fatores de risco para o câncer de mama, que a doutora vai explicar pra gente que fatores são esses, né? A gente vai colocar aqui na tela álcool. Álcool, com certeza, um importante fator de risco. Exato. Então, assim, os fatores de riscos ambientais, ou melhor, a exposição que a gente tem aos fatores externos, o álcool é um deles. Tanto o álcool como o tabagismo, né, são os fatores de risco que vêm aumentando. E a gente associa muito o aumento de câncer em mulheres mais jovens aos hábitos, etilismo e o tabagismo. Vamos ver qual que é o próximo fator de risco. Hormônios. Bom, os hormônios até é um tema bem polêmico, né? Pra gente poder falar em relação à associação aos hormônios e o câncer de mama. A gente sabe sim que a maioria dos tumores, os cânceres de mamas, eles têm receptores a hormônios, né? Então, ele pode ser que às vezes tenha uma célula ali bem inicial e a paciente ela é exposta àquele medicamento, pode estimular aquela célula ali que às vezes demoraria mais para desenvolver, ela desenvolver de uma forma mais rápida. E aquela paciente que tem ou já teve, né, um histórico ali aumentado para câncer de mama, um risco aumentado para câncer de mama, é aquela paciente que a gente tem mais cuidado ainda em relação a fazer uso de medicamentos hormonais. Mas assim, não é só isso, né? Não é só os hormônios, porque os estudos mais recentes até mostram para aquelas mulheres que estão na fase de menopausa, né? Que é importante a reposição, Exato, né? De pós-menopausa, o risco dos hormônios, ele seria um risco muito baixo, perto dos benefícios que ela teria em se fazer na reposição hormonal, mas que deve ser individualizado, porque se ela tem os outros fatores, como o alcoolismo, o tabagismo, a gente vai estar somando fatores de riscos. Então, a gente tem que individualizar. É multidisciplinar, né, a questão do câncer, né? Mas só para as mulheres que estiverem assistindo não ficarem receosas, quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de anticoncepcional. Isso, muitas mulheres não tomam por ter medo de tantas consequências, né? Mas quando a gente fala sobre câncer de mama, não é um fator único, não é necessário ficar com medo. Deve utilizar, pode utilizar? Pode. Assim, quando a gente fala de medicamento, a gente vai sempre colocar ele na balança o risco e o benefício. Então, aquela paciente que usa o anticoncepcional é porque ela tem um benefício em relação a não engravidar ou às vezes controlar um sangramento ou deixar o ciclo mais regular. E por mais que alguns estudos mostrem que aumenta, esse estudo ele não tem um caráter tão importante para que faça com que a gente não utilize. Aquelas pacientes que têm um fator de risco já para desenvolver, ele pode acelerar, mas não que ele causa, ele exclusivamente não é que ele vai causar. Não é a única causa, não é o único fator de risco, né? Exato. Vamos então ver o próximo fator de risco para o câncer de mama, histórico familiar. Isso é muito importante, né? O paciente ficar atento e o médico, né? Acompanhar esse paciente, saber se a avó teve, se a mãe teve, o que é importante fazer. Histórico familiar importante é aquele que a paciente tem 2 ou mais parentes de primeiro grau, e esse parente de primeiro grau é pai, mãe e irmãos com histórico de câncer de mama ou ovário. Essa é aquela paciente que a gente considera de alto risco para câncer de mama. Ela precisa de ter tudo isso, né? Mas aquela paciente que tem, como você comentou, a avó teve, a tia teve, a prima teve, por mais que a gente não categoriza ela como um paciente de alto risco para câncer de mama, ela tem um histórico familiar importante, que faz a gente ter um pouco mais de cautela e pensar nas estratégias para rastreamento, para poder fazer um diagnóstico precoce e promover a prevenção para essa paciente. Sempre prevenção, palavra-chave sempre, né? Tem mais fatores de risco aí, vamos jogar aqui na tela. A obesidade, um fator de risco para tanta coisa, né? Ela é uma doença inflamatória e o que a gente sabe, quando a gente pensa ali, o que leva àquela alteração, lá que eu comecei falando do câncer, o que leva àquela alteração no DNA da célula, a obesidade, por conta da inflamação crônica que ela gera no nosso corpo, ela é um dos fatores que pode levar a essa alteração. Então a obesidade é um dos principais. É um dos principais.
Hoje, né, os estudos mais recentes mostram que quando a gente tem um controle da obesidade, a gente reduz a melhor alimentação, os fatores inflamatórios, a gente aumenta a expectativa de vida do paciente e a gente também reduz o risco de câncer de mama. Vamos mostrar tabagismo também. Como a gente falou, o tabagismo, que ele é uma prática que não é saudável aí por vários fatores e é um fator de risco para inúmeras outras doenças, né? Doenças importantes para a nossa população, como as doenças cardiovasculares. E em relação ao câncer, ele também é um dos fatores que a gente considera ali que altera o DNA da célula, ele pode ser o pontapé inicial por conta da lesão que ele causa, né? Fora os outros riscos, mas para o câncer de mama, sim, ele é um dos fatores importantes que a gente precisa parar. E quando a gente fala sobre câncer de mama, existe muita especulação, né? Por isso a gente trouxe aqui alguns mitos e verdades para a doutora falar pra gente. O principal, acho que muita gente tem essa dúvida, a gente vai colocar aqui. Doutora, implante de silicone causa câncer de mama? Bom, vou começar falando que sim, pode. A prótese de silicone, ela pode ser um dos fatores que desenvolve o câncer de mama. Mas não o único. Não o único. Isso é muito baixo. É um fator de risco, assim, extremamente raro. Para você ter noção, o primeiro caso descrito de um câncer de mama associado à prótese de silicone foi em 1992. E de lá até agora, ou seja, mais de 30 anos, né? Tem menos de 20 casos confirmados no mundo de câncer de mama associado à prótese de silicone. E o principal fator que pode estar associado é a qualidade desse material utilizado lá atrás. Não né? a prótese em si, Não a né? prótese em si. Hoje a gente tem segurança em usar prótese de silicone para paciente e que ela não vai aumentar risco para paciente por conta do material que é utilizado, as medidas que são feitas e todo o acompanhamento, tá? Que até um mito que algumas pacientes acreditam que quem tem prótese de silicone não pode fazer mamografia. E sim, pode é um mito, deve tá? fazer. Não tem problema algum. Tem mais um aqui, mito e verdade, que eu gostaria que a doutora falasse pra gente, é a respeito da vitamina D. Níveis baixos dessa vitamina aumentam o risco para o câncer de mama? Não, isso é um mito, né? Os níveis baixos, a deficiência de vitamina D, ela não é um dos fatores de risco para câncer de mama. Porém, o que a gente sabe é que aquela paciente que está em tratamento para câncer de mama e ela está com os níveis baixos, uma deficiência de vitamina D, isso pode interferir um pouco no prognóstico, ou seja, como ela vai se recuperar. Porque a gente sabe que a vitamina D ela é importante para a imunidade, né? Para a questão de disposição. Então, a deficiência dela pode intervir na questão do prognóstico, mas não que ela causaria um câncer de mama. É porque surgem aí mitos e verdades aí nas redes sociais, a gente tem que ficar sempre atento, né? Então, é mito. E tem mais mito e verdade aí, a gente vai rodar aqui na tela, é a respeito da amamentação. Doutora, amamentar é uma maneira de prevenir a doença? Verdade. Verdade. Tanto a gestação, então uma mulher que ela fica grávida, é um fator protetor, mas a amamentação também. Estima-se que a amamentação, aquelas mulheres que amamentam, pelo menos por 12 meses, ela vai ter uma redução de 4% o risco de câncer de mama. Então, é um fator protetor. Muito obrigada, foi um grande prazer te receber. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais bate-papo sobre o Outubro Rosa. Não sai daí não, hein? Estamos de volta agora com um recadinho da Droga Max para você. Confere aí. Estamos na loja 1, no centro de Araçatuba. Eu quero começar mostrando a loja para vocês por aqui. Olha a variedade de dermocosméticos. Marcas como Avene, Vichy, SkinCeuticals e Ádicos. E depois de cuidar bem da pele, é só fazer aquela maquiagem. Eu já tô aqui com esse gloss aqui da Droga Max e aqui você encontra produtos de várias marcas. A farmácia conta com linhas como Boca Rosa, Mascavo, Mari Maria e Catherine Hill. A seção de perfumes importados também está incrível, com vários lançamentos em perfumes árabes, como esse aqui, o Amber Rouge. E não acabou não, ainda tem toda a linha para cabelo com produtos profissionais, como Kerastase, Lovell, Sensience e L'Oréal.
A Drogamax também conta com o lançamento de produtos coreanos, viu? A sensação do momento é a máscara e o sérum Fino Premium Touch da marca Shiseido. E claro, sempre com profissionais qualificados para orientar suas compras com segurança. Essa é a Drogamax. Procure uma das 4 lojas ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. Drogamax, muito mais que uma farmácia, né? E hoje a gente está falando aqui sobre prevenção, sobre autocuidado. Há pouco a gente recebeu aqui a médica, a doutora Paola, falando sobre a importância do diagnóstico precoce. E é por isso que com muita honra eu recebo aqui no estúdio agora a Flávia. Tudo bem, Flávia? Deixa eu te dar um beijo. Eu conheci a Flávia lá no Hospital de Jales, onde meu pai faz tratamento. Eu a conheci. Fiquei muito feliz em te conhecer. Eu também amei. E feliz de você receber o convite de vir aqui hoje para falar um pouquinho. Eu que agradeço. Ela vai falar um pouquinho sobre a história dela, né? Como ela recebeu esse diagnóstico e foi bem no comecinho, né? Falando agora há pouco com a doutora, ela falou sobre a importância de se conhecer, conhecer o seu corpo, fazer os exames, né? Se prevenir, é claro. E a Flávia vai contar pra gente que descobriu bem no comecinho, né, Flávia? Isso, foi bem no comecinho, graças a Deus, né? Quando eu descobri, era imperceptível. Não, no autoexame não tinha condições de diagnosticar eu mesma, né? No toque. E ali no exame de rotina, foram fazendo a mamografia ali, aí foi diagnosticado com a possibilidade de ser um câncer de mama. E aí foi aonde, né, veio o diagnóstico mesmo. Foi no comecinho, foi durante um exame de rotina, então? Um exame de rotina, a mamografia, o ultrassom. Às vezes a gente dá muita importância para a mamografia, só que o ultrassom tem um papel muito grande. Foi importante. Muito importante. E você veio partilhar um pouquinho da sua força, né, da sua fé com outras mulheres, porque você está seguindo com vida, Sim. com fé, cada vez mais bonita. Ai, obrigada. Né? No dia que eu te vi, tá mais linda ainda. Obrigada. Como que tá o tratamento e como foi receber, né, essa notícia? Assim, para mim, eu não tive um choque muito impactante como muitas pessoas têm. Eu até cheguei a me questionar, eu falei, Senhor, eu sou tão cética assim, né? Mas não, porque as pessoas ao meu redor, a família, algumas amigas até choraram. E eu não, para mim, eu sempre falei assim, Deus permitiu, tá tudo bem. Deus sabe todas as coisas. Então vamos que vamos. E graças a Deus eu tenho assim uma equipe de apoio muito grande, sabe? Meu marido foi assim do meu lado sempre e não, nós vamos passar por isso junto, vai ficar tudo bem. Quando eu pensei em chorar, ele me abraçou e falou, vai ficar tudo bem, tipo, engole o choro, sabe? Que vai ficar tudo bem. Então isso faz muita diferença para nós mulheres, muito. Esse alicerce, essa rede de apoio. Essa né? rede de apoio. O que foi mais difícil para você durante esse período? A químio. A químio, eu falo que nem sequer a remoção total, que foi o meu caso, não me abalou tanto quanto a químio. A químio vermelha foi a fase mais difícil que eu passei. Porque você faz a químio e as reações são muito, para mim foi muito forte. Foi assim, a primeira químio, eu falei, eu não faço a segunda. E meu marido falava, você vai fazer. Aí você lembra que você tem filhos, né? Aí eu falei, faço. A segunda químio, eu fiquei 10 dias de cama. A família foi a sua força, então? A família foi minha força. Foi sim, sabe, os amigos. Lógico que o Senhor em primeiro lugar, né? Que sempre vinha na minha cabeça, Deus permitiu, tá tudo bem. Você acredita que a fé, ela também é muito importante durante o tratamento, né? Sim, faz toda a diferença. Traz essa recuperação. Traz, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você crê que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, que não adianta eu querer fazer uma coisa, porque nessa hora nada que você faz é resolver. Nada. Nada pela força do nosso braço. Né? Nada, nada. Então, se você ter esse conhecimento, né, que Deus é soberano, Ele está no controle, para mim fez a diferença. Porque eu falo que é muito individual também, né? Depende muito do que as pessoas acreditam, né? Eu creio no Deus soberano. Eu creio no Deus onisciente, onipotente, onipresente. Eu também creio. E creio que Ele está fazendo grandes coisas na sua vida e já está trazendo a cura, Sim, né? Eu creio assim, né? Porque só por você passar por tudo isso e ainda estar aqui já é um milagre. Então eu falo assim que a gente aprende
a agradecer a hora que você acorda e abre o olho. Obrigada pelo privilégio de respirar, que é involuntário e é normal no cotidiano, no dia a dia nosso, isso é normal. Então a gente não dá valor a nada disso. E teve dias de eu sentar na cama mesmo se levantando para ir pro banheiro, vomitar, porque era muito forte, né, a reação da químio. E eu falei, Senhor, hoje eu levantei, eu tenho coordenação motora, sabe? Então, isso assim, eu falo que eu sou privilegiada por esse propósito. Eu sou. E percebo que essa fase, nesse tratamento, ele te trouxe a sensibilidade para pequenas coisas, né? Coisas que a gente faz no automático e que você percebeu que são milagres, né? Sim. No dia a dia. Milagres. Principalmente nesse momento que você está enfrentando, né? O Sim. tratamento. E muito obrigada, viu? Por estar vindo aqui de forma transparente, né? Se mostrar, falar sobre isso é importante que outras mulheres ouçam. Talvez você tenha algum parente, talvez você recebeu algum diagnóstico recentemente. Então, que esse nosso bate-papo seja importante para você refletir, que esse bate-papo te dê força para passar por esse momento, que a Flávia te dê força porque ela está aqui bem, se tratando, né? Passando por esse momento, por esse pequeno obstáculo aí da vida, mas você já está vencendo. Eu creio, eu creio, e eu falo assim que nada é por acaso. E como uma amiga minha uma vez mandou mensagem, nossa amiga, você tem uma força. Eu falo, não vem de mim, o homem não tem esse poder. E se eu precisar passar por tudo de novo e as outras mulheres poderem se espelhar, então que eu passe 1000 vezes, mas que elas se espelham, mas não se esqueçam do autocuidado, de se tocar, de conversar sobre o assunto, de não ter vergonha, sabe? De não ter medo. Tem gente que tem medo de falar a palavra câncer, sabe? Não tenha medo, sabe? Conversa com uma amiga. Eu acho que nós precisamos disso, uma sustentar a outra, uma ajudar a outra. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Nunca, nunca. Se cuidar e, como você falou, não ter medo, né? Você faz tratamento em Jales, inclusive a gente falou aqui que nos conhecemos lá. E eu estive no Hospital do Amor na semana passada e falei ali com várias mulheres, conheci de perto, vi a experiência única delas, conheci mulheres que carregam força, coragem e uma fé extraordinária. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, confere aí. Eu falo assim que o dia que o médico falou que eu estava com esse câncer de mama, eu acho que Deus já passou a mão na cabeça assim, falou, você já está curada, porque eu nunca senti nada. Foi em outubro de 2022. Que aí tava tendo a campanha do Outubro Rosa. E aí eu decidi me tocar no banho. E aí eu descobri que eu tava com um caroço muito grande. Eu descobri porque apareceu um tipo de uma micose, né, na auréola da mama. E aí eu fui atrás e eu fui pro Hospital do Amor de Nova Andradina, que eu sou de lá, né? E aí lá, através de biópsia, que eu descobri que eu tava com câncer de mama, né? Eu tava com um nódulo bem grande no seio, né? E só que fui deixando passar. Aí quando eu fui na carreta, em fevereiro, já tava bem grande. Para as mulheres não esperar igual eu esperei, né? Para sofrer menos, que se eu tivesse vindo mais rápido, eu não precisaria tirar toda a minha mama, né? Igual eu tive que tirar. Então, procurar o mais rápido possível. Sentir um nódulo, qualquer coisa, já procura, né? E eu demorei muito. Me encaminharam para cá, no Hospital de Jales, para o tratamento. Aí eu passei pelo médico, e aí o médico falou, você vai fazer químio. Depois eu fiz a cirurgia, retirei a mama toda, e aí fiz radioterapia. Graças a Deus, hoje eu estou em remissão e estou curada. Esse hospital aqui é um amor, as enfermeiras, até o atendimento lá dentro, tudo. Então, eu digo às mulheres, se cuidem. As mulheres, elas têm que se prevenir, não ter medo. Vá, não fique com medo, supere o medo. Vá fazer o exame. Tome posse da vitória. Igual eu, em nome de Jesus. Já é a última químio, então? É a última, glória a Deus, é a última, é a última. Curada?
curada. Se toque, se você achar algum nódulo, alguma coisa, procure o médico, não tenha medo, porque a cura vem. O Hospital do Amor é amor de verdade. Outubro Rosa, ame-se, faça logo o exame. E quantas histórias incríveis, gente. Eu vi quanta força, quanta luta, quanta história e também quanta vitória. E a gente vê de perto lá tantas histórias de superação, Nossa, né? É uma mais linda que a outra. E você, mulher, eu queria deixar um recadinho. Você que faz tratamento para o câncer de mama ou você que está assistindo a gente e faz tratamento para qualquer outro tipo de câncer, é importante ficar por dentro dos seus direitos. Por isso, a advogada doutora Gislaine Martins vai contar para a gente rapidinho quais direitos são esses. Este é um tema pouco divulgado e por isso pouco conhecido. Toda pessoa com câncer tem diversos direitos garantidos em lei. Nós começamos com o diagnóstico precoce, o direito ao diagnóstico e também todos os tratamentos necessários. Seja ele um procedimento ou medicamento, esteja inserido na lista do SUS ou não, ou no rol da ANS para as pessoas que possuem planos de saúde. Outro direito muito importante é o direito a uma prótese para a reconstrução da mama, no caso das mulheres que retiram as mamas, para que mantenham a sua dignidade. E também os direitos previdenciários, benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez. Então esses dois benefícios eles são para as pessoas que possuem qualidade de segurado, que já contribui para o INSS, mas também nós temos o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que não contribuem, que é um benefício assistencial. Nós temos também as isenções de impostos para veículos, seja novo, seja usado. Temos a isenção do IPI, do ICMS, do IPVA. Nós temos também a isenção do imposto de renda, o direito ao saque do fundo de garantia para a realização de tratamentos. Nós temos também direito a transporte para a realização de tratamentos que seja fora do domicílio. Então, as leis, elas trazem diversas garantias, diversos direitos para as pessoas com câncer e também com outras doenças ou outras necessidades de tratamentos. Muito obrigada, doutora Gislaine. Importante a gente falar sobre isso, né? Trazer os direitos das mulheres. O Sistema Único de Saúde oferece cirurgias, oferece radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, sendo um tratamento direito da mulher, né, Flávia? Sim. Você, a partir do momento do diagnóstico, já procurou ali o Sistema Único de Saúde? Sim, eu tive a opção de procurar o Sistema Único de Saúde aqui mesmo, em Araçatuba, na região, e tentar ser atendida ali por Barretos. Então, o Barretos foi mais rápido e eles já me direcionaram para Jales e a partir da primeira consulta, que demorou assim entre mandar exames, ser aprovado e ser chamado, não durou 2 meses. E a primeira consulta, dia 25 de outubro agora vai fazer 1 ano, a primeira consulta, e eu já fiz todos os exames que precisava fazer, já passei pela cirurgia, já acabei a quimioterapia e quinta-feira já começo a radioterapia. Daqui 15 dias eu acabo o meu tratamento, graças a Deus. Quer dizer que em novembro, vida nova. Vida nova. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, viu? Obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Um grande beijo às parceiras Eliane Nogueira e Profissionais da Beleza. E a gente se vê na próxima terça, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. E ó, faça o autoexame. Vamos mostrar os looks de hoje. Eu tô com a saia Lia, essa saia aqui, Gisa Carla, lindíssima, toda em linho, com essa blusinha aqui também, Gisa Carla, é claro. A Gisa sempre com modelos lindos e exclusivos, tudo inspirado e desenhado por ela. Se você tá precisando de uma roupa diferente, de uma roupa nova, passa lá na Gisa Carla, que eu tenho certeza que você vai adorar. Para conhecer esse e outros modelos, só conferir o Insta, @GisaCarla. A loja fica na rua Cucy de Almeida, 508 em Araçatuba e tem um endereço que já tá aqui na sua tela, ó.
Corre lá que você vai adorar. Vamos mostrar os acessórios, gente? Claro, sempre loja Mayumi. Eu tô com esse brinco aqui e com esse conjunto, olha, que lindo desse bracelete aqui com essa correntinha maravilhosa. Muito obrigada, um beijo, Elaine, pela parceria e de sucesso. Vamos mostrar a La Femme, gente? Olha que linda essa sandália com essa flor aqui. Última tendência primavera-verão agora. Eu peguei na nude, mas também tem na preta, na branca. Gente, tá um sucesso essa sandália. Maravilhosa, com esse salto aqui super confortável, eu amo. La Femme é sempre sucesso, né, gente? Com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Corre lá para conferir a coleção nova. Muito obrigada, parceiros maravilhosos, incríveis, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Manda sugestão para mim lá no Insta Poliana Moda ou @SBT Interior. Eu vejo vocês na próxima semana, tá? Não perde o programa não, hein? Até semana que vem. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.